E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Sou eu, Ior, mas vamos de novo aqui enchendo o saco de vocês, mas vai lá, se inscreve, dá uma moral, ativa o sininho, dá o like, tenta comentar. Se você não gostou pode cornetar à vontade, com responsabilidade sempre, como diz o Felipe Melo, né? Então, hoje eu vou tentar explicar esse momento do Flamengo desde 2019 e essa MP do Flamengo. O que é essa MP do Flamengo? Então vamos começar, né? Em 2019 foi praticamente o ano dos sonhos do Flamengo, né? Ganhou a Libertadores e o Brasileiro. A Libertadores foi no mesmo dia que ganhou em 1981, dia 23 de novembro. E ganhou o Brasileiro um dia depois, durante a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2-1, que é com aquele gol do Everton Cebolinha. E o Flamengo foi para o Mundial pensando que dava para fazer um jogo de igual para igual para o Liverpool e fez. O gol do Firmino na prorrogação impôs um sério pensamento de que o Flamengo dá para brigar lá com os times europeus, sim. Mas naquele momento o Flamengo continuou ganhando títulos, só que aí começava as brigas nos bastidores. Por quê? Eu já vou até adiantar o assunto e dizer que o problema do Flamengo tem nome, sobrenome e apelido. Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ele é o vice de relações externas do Flamengo. Externas. E ele quer mandar no futebol, gente. Ele chegou a criticar o Jorge Jesus. E isso causou uma estabilidade tão grande que o Paulo Pelaipe, na época ele era empregado do Flamengo, ele saiu com aviso, falou: ó, não vamos renovar com o Paulo Pelaipe. E isso afetou o futebol do Flamengo. Um vice de relações externas querendo autonomia no futebol é estranho, né? E isso causa desconforto, porque... E o pior é que o Landim não pode fazer nada, né? O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não pode, porque são esses grupos que ajudaram a eleger ele. Então o Landim chegar, bater na mesa e falar: quem manda aqui sou eu, ele não pode fazer. O que ele pode tentar fazer é apaziguar. E por isso que o Flamengo vem passando por esses tais problemas. Porque o time parece que não agradou muito com a escolha do Domenech Torrent. E aí ainda existe essa briga interna do BAP com o Marcos Braz. Como é que fica, né? Aí parece que deve ter acalmado um pouco, 4-0, 1 contra o Independiente Del Valle, 1-1 com o Palmeiras. Mas eu não acredito que acalmou muito não, sabe por quê? Porque não foram os jogadores consagrados que estavam lá. Ah, o Gabigol jogou. O Gabigol ficou pouco tempo, ficou só um pouco mais de 40 minutos. O Flamengo está dando resposta com os garotos da base. Os garotos da base estão dando na cara com luva de pelica em cima dos renomados. Pra você ver, gente, até o Lincoln tá jogando bem. Quem imaginaria isso? O Lincoln que perdeu o gol no Mundial praticamente no último minuto do segundo tempo da prorrogação. O Lincoln tá jogando bem, gente. E isso é sinal que os titulares precisam acordar. O Flamengo coeso, o Flamengo uníssono, o Flamengo pode sim alçar voos até maiores do que fez em 2019. Mas para isso precisa que os titulares acordem, porque perder por 5-0 para o Del Valle, por mais que seja na altitude, não é desculpa,
porque esses mesmos jogadores jogaram contra o Del Valle na Recopa num estádio pior do que aquele que é o Olímpico Atahualpa, um estádio acanhado, um estádio horrível, e o Flamengo estava ganhando até meados dos 40 do segundo tempo. Aí foi jogar no Casablanca, no estádio da LDU, tomaram de 5, né? O Flamengo os titulares do Flamengo dão uma clara resposta de que não gostou da escolha do Domenech Torrano. E os garotos estão aproveitando a oportunidade. Então é bom que os titulares abram o olho. E explicando um pouco sobre a medida provisória 984/2020, o que acontece? Antes, na Lei Pelé é previsto que os direitos de transmissão era para ser divididos entre o mandante e o visitante, ou seja, os dois tinham que estar de acordo. E esses dois tinham contrato com a Globo, ou seja, a Globo transmitia, mantinha o seu monopólio e pronto. Com essa MP, medida provisória, que é conhecido como MP do Flamengo, porque foi o Flamengo que foi lá falar com o Bolsonaro, o Vasco também foi, se não me falha a memória, criou-se abriu um precedente na Lei Pelé, anulando essa parte. Hoje só o mandante pode negociar os seus direitos, porque eu concordo até. Eu acredito que só o mandante pode, o clube que está mandando a partida, pode negociar seus direitos de transmissão, quem bem entender. E o que a Globo alega? Alega que essa MP não sobrepõe já contratos assinados. Claro que sobrepõe. É uma medida provisória que vai virar lei. E a lei, antes de virar lei, continua sendo uma medida provisória, mas tem que ser cumprida da mesma forma. E eu vejo muitos canais falando que essa medida ela é ruim para o futebol brasileiro, porque vai engrandecer mais o rico e vai abaixar mais o pobre. Não é bem assim, né? Eu concordo, por quê? Porque o que acontece hoje? O Flamengo, ele é diferente dos outros clubes ricos. Por exemplo, o Corinthians nos anos 2000, no começo dos anos 2000, tinha a Excel nos anos 90, 2000. A Fluminense tinha o Fluminense, no caso, tinha a Unimed. O Palmeiras já teve duas eras, teve a era da Parmalat e hoje a era da Crefisa. E o Flamengo? O Flamengo é um clube rico que você não vê grandes investidores investindo. E o Atlético Mineiro hoje tem os seus investidores, que acho que é o dono da MRV, não tenho certeza, que é o Rubens Menin. Se eu estiver errado, coloque nos comentários. Só que é diferente. O Flamengo, ele se programou para esse momento a partir de 2013, quando entrou Eduardo Bandeira de Mello. Chegou e falou: vamos ajeitar a casa, vamos fazer um governo de austeridade para a gente alçar voos maiores depois. O Bandeira de Mello foi sincero com o torcedor do Flamengo. E é o que eu acredito que os clubes deveriam fazer. Por exemplo, no Vasco vai ter eleição. Vai ter eleição esse ano, no final do ano no Vasco. E esse candidato Levinciano aí, que é até um dos favoritos para ganhar a eleição, gente, você não pode acreditar em candidatos assim. Você precisa, por exemplo, hoje, a grande maioria dos clubes hoje são endividados. E tem muita gente, por exemplo, o Corinthians tem 1 bilhão de dívida hoje, fora o estádio. Então, você que é torcedor de outros clubes, acredita em políticas de austeridade.
acredite em políticas de austeridade, porque só assim o seu clube pode crescer. O Flamengo teve uma política de austeridade, já apanhou para o Vasco várias vezes, ficou anos sem ganhar, ficou de 2014 a 2019 sem ganhar um título de expressão. 2013 a 2019, por exemplo, ficou 6 anos sem ganhar um título de expressão. O Bandeira hoje não é tão lembrado pelos títulos que ele não ganhou, inclusive, mas o Flamengo hoje deve muito à Bandeira de Melo por causa disso. E hoje a gestão de hoje ela está desfrutando, ela está colhendo esses frutos. Então eu acho que eu levo uma como é que eu posso dizer? Eu levo um pensamento comigo de que socialismo não dá certo, nem no futebol. Como assim, Hugo? Por que a Liga ficou grande? Por que a Premier League ficou grande? Por que muitos campeonatos hoje na Europa são grandes? Porque eles capitalizaram nos maiores times. Por exemplo, quem vai na Bundesliga para ver o Hamburgo, o Hertha Berlim, o Werder Bremen, que são times populares na Alemanha, o Schalke, que é de maior torcida? Ninguém de fora vê a Bundesliga para ver esses clubes. Vem a Bundesliga para ver o Bayern de Munique. Então, na Espanha, por exemplo, não vão lá para ver o Getafe, não vão para ver o Compostela, vão ver para ver o Real Madrid e o Barcelona. Eu acho que na Espanha era isso que acontecia. O sarrafo entre Real Madrid e Barcelona ficava muito maior do que o dos outros. Aí agora que eles lançaram uma lei que todos têm que ter ganhos praticamente igualitários, você está vendo, os clubes pequenos estão ascendendo por causa da receita dos grandes. Acho que socializar o futebol não é a melhor situação. E é o que... Ninguém quer isso no futebol brasileiro. Tanto que os dirigentes dos clubes hoje um quer puxar para um lado, o outro puxa para o outro. Todos são a favor da medida provisória. E eu também sou a favor, porque não é engrandecer quem é o pica das galáxias, por assim dizer. Engrandece aquela diretoria que saiba gerir o clube. Por exemplo, quem é o líder da Série B hoje? O Cruzeiro? Não, é o Cuiabá. O Cuiabá, que tem uma política muito boa, que tem um time coeso. Esse time, por exemplo, subindo e ganhando cota de Série A, pode continuar na Série A. O Red Bull Bragantino tem um grupo por trás, é o grupo da Red Bull, que é muito competente por si só. Então, caia nessa, não, torcedor, de que essa MP só vai favorecer o Flamengo. Não vai. Vai favorecer aquele time que melhor administrar o clube. Por exemplo, olha o Cruzeiro aí. Como é que está o Cruzeiro hoje? Se essa MP só favorecesse os grandes, o Cruzeiro ia estar sendo favorecido, porque é um clube grande, né? Então, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreve no canal, ajuda aí, gente, por favor, e até mais.